Papel da poesia. Para que serve a poesia? Qual papel ela desempenha no mundo? Por que ela existe há tantos milênios? O que ela fazia antes, o que ela faz hoje? Para que ela serve para a criança, para o adulto? É isso que nós veremos hoje. Eu sou Matheus Gentili, poeta e terapeuta. E se esse assunto te interessa, curte, se inscreve no canal, que vai ter muito mais vídeo assim. Beleza? Então vamos embora. Então, vamos começar. O papel da poesia. O papel aqui, nessa acepção que estamos usando, tem um significado sinonímio ao da palavra função. E função é uma palavra muito ligada à utilidade e ao utilitarismo. Percebe? Porque qual é a função dessa caixa de óculos? Guardar os óculos. Qual a função dessa lâmpada? Iluminar. E qual é a função da poesia? Não é uma resposta simples, nem materialista. Qual a função da literatura? Qual é a função da religião? Qual é a função da oração? Qual é a função da família? Tudo isso, qual é a função dos filhos? Tudo isso está fora desse plano utilitarista, materialista e cientificista, que é a episteme de pensamento que se tem hoje, né? A gente está condicionado a viver pensando em matéria, utilidade, função material, científica. Ok? Qual é a função do cérebro, por exemplo? Para os cientistas, são várias, né? O cérebro serve para cognição, memória, comando da rede neural do corpo, de todo o corpo, etc, etc, etc. Para uma pessoa de fé, talvez a função do cérebro seja armazenar a alma. Talvez a função do cérebro seja entender o mundo e, através desse entendimento, encontrar a Deus. Pode ser tanta coisa, percebe? A função da literatura para um cientista é vazia, completamente vazia. Por isso tanta gente menospreza a literatura, mas a literatura tem uma função. Ela te dá imagens, te dá percepções, te faz viver coisas e, portanto, adquirir uma sabedoria que você nunca adquiriria através somente da sua experiência. Enfim, vamos seguir. Poesia dá dinheiro? Não, infelizmente, não. Poesia dá reputação? Não. Poesia eleva algum prazer físico? Também não. Claro, tem pontos aqui fora da curva, são poucos, mas tem, tá? Mas enfim, a resposta para tudo é não. Portanto, se crê e se pensa que poesia é inútil. Percebe? Para se ter função no mundo utilitarista e materialista, ou dá dinheiro, ou dá reputação, ou dá prazer. Claro, a gente pode adicionar aqui segurança e outras coisas assim. Mas uma atividade que você se propõe a fazer, se ela não te dá dinheiro, reputação, nem prazer, você não vai fazer. Quando você está nessa episteme mesmo, nesse pensamento geral que se dirige à matéria e ao hedonismo, à matéria e ao dinheiro e à cama, ao prazer. Ok? Esse é o mundo que vivemos hoje. Por isso, poesia é inútil na visão de hoje.
E aqui tem outra lista de coisas inúteis, como eu já falei, algumas delas. Poesia, literatura, religião, oração, família, casar, filhos, etc, etc, etc. Coisas inúteis que vão perdendo seu brilho e sua força numa sociedade materialista, hedonista e cientificista. É isso. No entanto, como diz lá alguém no filme Sociedade dos Poetas Mortos, essas são as coisas pelas quais lutamos, que fazem de fato nosso olhar brilhar, que nos levam e nos conectam com coisas maiores, que nos expandem de verdade. É isso. É isso. É isso que é o mais próprio do homem. Não é medicina, engenharia, o direito e etc. Não. Isso é o mais próprio do homem, porque mexe com a sua intimidade antes e acima de tudo. E eu não falo só de sentimento, eu falo de intelecto, emoção, sentimento, percepção, conexão, tudo. Isso tudo mexe profundamente com o homem. E justamente porque mexe muito mais internamente do que pela parte de fora, por dar dinheiro, por dar carreira, reputação, prazer, blá, 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 se vê, são vistas como coisas inúteis. Ok? Agora, de fato, o papel da poesia. Na antiguidade, a poesia era usada como uma forma de relato de histórias de deuses, heróis, mitos em geral. A poesia, por exemplo, de Homero, né? A mitologia grega chegou a nós através da poesia. Não sei se você sabe, a Ilíada e a Odisseia são epopeias, ou seja, poemas épicos, que serviam para contar histórias de deuses e heróis. Ok? Por que a cultura grega era transmitida através da poesia? Por dois motivos. O primeiro, não tinha... esqueci o termo. Não tinha como imprimir livro, né? A escrita eu acho que ainda não existia também. Então não tinha como concretizar histórias como nós fazemos hoje em livros. Então nós recorríamos à poesia e a coisas específicas, técnicas específicas da poesia. Ritmo e rima, principalmente. A Odisseia e a Ilíada são poemas ritmados, ok? E o ritmo, assim como a rima, assim como a literação, a assonância, etc., são recursos de memorização. Facilitam tremendamente que você memorize e não se esqueça daquilo que escuta ou lê hoje em dia. E por ser algo que facilite a memorização, também facilita e melhora, né, a memória, a cognição, o raciocínio, a criatividade, a linguagem, a expressão, a regulação emocional, tanta coisa. Mas não é disso que eu estou tratando hoje. Isso eu trato em outro vídeo, no de que serve a poesia. Hoje eu estou falando do papel da poesia na cultura. Ok? E um parênteses, isso que eu falei agora é importantíssimo para crianças e adolescentes. Memorização, cognição, raciocínio, criatividade e criatividade linguística, né? Saber usar melhor a linguagem, conectar palavras por conta de suas rimas que não teriam conexão a princípio. Isso faz você pensar diferente, faz você pensar melhor. Uma autoexpressão tremendamente melhor, e quando você se expressa melhor, você se entende melhor e você entende o mundo melhor. Você sabe nomear o que está acontecendo, você domina o que está acontecendo, o que é cada coisa de fato. Você não se confunde. E a autorregulação emocional que isso aqui dá também é
excepcional, ok? Poesia maravilhosa para crianças e adolescentes, homens e mulheres. Então, o papel da poesia era a transmissão da cultura, que é um papel elevadíssimo. E se fazia isso muito por causa da memorização, né? Dessa facilidade de memorização. A poesia levava grandes exemplos de moral e de vida às pessoas. Isso está dentro da transmissão da cultura, né? Mas eu quero que você entenda a importância do imaginário, que é isso que eu estou dizendo. Quando uma criança, um adolescente e também um adulto, até um idoso, conhecem histórias mitológicas, por exemplo, de Perseu e da Medusa, de Teseu e do Minotauro, da guerra mesmo de Troia, essa pessoa está conseguindo imagens que se estabelecem em sua mente, que se perpetuam em suas mentes, para que elas entendam o mundo de forma mais clara e profunda. E através dos aprendizados que essas imagens trazem a ela, ela consegue se orientar no mundo melhor. Muito melhor. Se ela percebe que Perseu consegue vencer Medusa porque ele não a encara diretamente, ele pode tomar decisões diferentes. Certo? Em vez de querer encarar um monstro, um grande problema de forma direta, de peito aberto, ele pode perceber que há outros recursos, que ele deve olhar de uma outra forma através de um espelho para achar o ponto certo, para resolver aquele problema. Percebe o que eu digo? Ele pode lembrar de Aquiles e do calcanhar de Aquiles, que era o ponto fraco, e que sempre há um ponto fraco em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Sempre há um lugar que você pode acertar e mudar o jogo, e mudar a sua vida. Esses são só alguns mitos que eu estou trazendo agora para tentar orientar, porque eles são orientadores. Você pode não pensar de forma direta nisso tudo que eu estou falando, mas os mitos nos orientam, dão exemplos vivos do que pode acontecer. E assim nós devemos nos prevenir e precaver e buscar os melhores caminhos. Beleza? É exatamente assim que acontece. Eu não vou entrar em muitos detalhes agora, porque não é o caso aqui desse vídeo. Isso é fundamental para criança, para adolescente e para adulto. Uma criança pensando no mito de Perseu, que ele teve que usar o espelho e não enfrentar diretamente, pode, em vez de ser agressivo e violento com outra criança, o que poderia, inclusive, acarretar em danos grandes físicos, quebrar coisas enfim, chegar e procurar ajuda de alguém mais forte, do pai, da mãe, professor, do inspetor, quem quer que seja. Certo? Vamos lá. Eu faço um trabalho muito legal de formação de imaginário de expressão com crianças. E eu sei que dá muito certo. Beleza? Eu sugiro que você pense em inscrever seu filho, criança ou adolescente, para fazer esse trabalho comigo. Ou você mesmo fazer com ele. Você mesmo fazer com ele. Vamos lá. Base da filosofia antiga. Isso aqui é importante falar porque a nossa sociedade tem como pilares, né, como bases, a mitologia grega, a filosofia grega e a tradição judaico-cristã. E a filosofia grega foi fundamental também para a absorção ou entendimento, né, do cristianismo e dessa parte judaico-cristã.
A filosofia grega deriva da mitologia grega. Sem a mitologia, sem as imagens que a mitologia colocou para nós. Por exemplo, Antígona, com seu dilema cruel entre romper com a lei mundana, né, desafiar Creonte e enterrar seu irmão, como os deuses pedem para que ele tenha uma vida digna, uma morte digna, né? Entre isso e não enterrar seu irmão. Então, obedecer à lei mundana e desobedecer à lei divina. É um dilema grandioso que certamente estimulou muitos pensamentos e ainda estimula ainda hoje. A mitologia, só um parênteses, eu acho que é irmão, eu não leio há um tempo, mas acho que é irmão. Posso estar falando errado. Mas eu sei que o dilema é esse. A mitologia coloca essas imagens para nós, esse arquipélago, esse apanhado de imagens que nós juntamos de alguma forma e a partir disso tiramos conclusões e pensamentos e conceitos que surgem e então pensamos a partir desses pensamentos e conceitos. Né? Depois do discurso poético, que faz justamente isso que eu estou te falando, vem, se eu não me engano, o discurso retórico e depois o dialético, e enfim. Sem essas imagens, não haveria filosofia, porque não haveriam esses pensamentos e conceitos primeiros, que são, de fato, a base e o paradeiro de tudo isso. Ok? E é a base da psicologia moderna também. Todo mundo sabe que Freud é a base da psicologia moderna, e Freud se inspirou imensamente nos mitos gregos. De uma forma, inclusive, muito pouco científica, ou não científica mesmo. Isso, para mim, não é problema. Ele se baseou conhecidamente, né, conhecido de forma clara e até popular, né, no mito de Édipo, complexo de Édipo, que ele acabou criando a partir do mito de Édipo, e no mito da Eros e Psique, se não me engano. Enfim. Perceba que a mitologia grega ela teve um papel enorme na antiguidade e continua tendo hoje. Isso tudo foi transmitido através da poesia. E se não fosse transmitido através da poesia, eu garanto para você que teria perdas grandes nas imagens. Talvez nem chegasse a nós, porque não seria memorizado, como eu falei. E teria grandes perdas nas imagens, porque a poesia te dá ferramentas únicas e exclusivas. Como o verso, o tamanho do verso, a estrofe, o tamanho da estrofe, assonância, literação, ritmo, rima, metrificação. Tanta coisa. Paralelismo, etc. Que expande as possibilidades expressivas da língua. E só a poesia faz isso. Muita coisa não seria comunicada se não houvesse a poesia. Nem a prosa fictícia consegue, só a poesia mesmo. Só a poesia. Com seu nível de condensação e de explicação e de expressão únicos, absolutamente únicos. Bom, o papel da poesia no presente, além desse papel na antiguidade que permanece, que não acaba, o papel no presente, a gente poderia dizer que é a conexão entre o mundo visível e o mundo invisível. Isso aqui é crucial. A poesia tem, como eu falei, uma elevada capacidade de expressão.
Se eu te perguntasse, por exemplo, o que é o amor, você teria dificuldade de me dizer, certamente. Se eu perguntasse a um dicionário o que é o amor, ele diria algumas palavras lá que no fundo não diriam nada para mim, nem para você. Porém, se eu perguntasse a Camões, e eu infelizmente não tenho o poema de cabeça, ele diria que amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. E o resto eu já não lembro. Você percebe a grandeza disso? Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. Claro, isso encerra o que é o amor? Não, é impossível. Impossível encerrar um conceito dessa forma. Mas isso diz muito sobre o amor. Muito, muito. Você sabe disso. Diz muito mais que um dicionário. Vai no dicionário agora, digita aí no Google amor, significado. Vê aí o que fala. Não fala nada. Zero. Nada mesmo. Então a poesia tem uma expressão elevadíssima. E mais que isso, ela transmite conceitos elevadíssimos como o amor. E profundamente abstratos. E com isso ela cria uma mudança de percepção única que só ela pode e consegue fazer. Só ela. Só ela. Quantas vezes você não sai inspirado por uma música, por um poema? Que você não se emociona porque você muda a sua visão. Você tem um impacto direto na sua percepção, na sua intimidade. Quantas vezes? E com isso você se orienta no mundo melhor. Entendendo melhor o que é o amor, a solidão, a justiça, a bondade e etc. A esperança. Você percebe as coisas melhor e você se orienta melhor. Percebe? Esses conceitos abstratos. Ela traz uma sabedoria que vence o tempo. Não há nada, como eu disse, nada, que expresse tão bem a experiência humana quanto a poesia. Não existe nada no mundo. Se você quer saber como era a experiência humana no século tal, leia a poesia do século tal. Preferência de diversos autores, claro, porque você vai ter várias percepções diferentes de um mesmo clima, de uma mesma época, às vezes de um mesmo lugar. Por exemplo, Emily Dickinson escreveu, se eu não me engano, ao mesmo tempo de Whitman. Eles escreviam de formas diametralmente diferentes, completamente. Uma era enxuta, concisa, com, com quebras constantes e cortes que traziam uma mensagem meio quebradiça e forte e viva. O outro era profundamente harmônico, que estava em todos os lugares, em comunhão com todas as coisas e vivendo, experimentando aquilo tudo. Profundamente diferente, profundamente. Mas os dois diziam muito sobre aquela época, muito. Um de uma perspectiva maximalista, grandiosa, grandiloquente, magnânima. Outra de uma perspectiva pequena, de dentro do seu quarto, do qual não saía muito, caseira. As duas profundamente marcantes e com uma sabedoria excepcional, indizível, irreplicável. Você pode tirar tanta coisa da poesia, tanta coisa. E a poesia dá a capacidade de dizer o indizível. Como eu falei, diz aí o que é o amor. Diz aí o que é a esperança. E sobre a esperança eu lembro
eu lembro de um verso da Emily Dickinson que fala: a esperança é a coisa com penas. Foda, né? É alguma coisa que voa. Tem um poema também, se eu não me engano, do Mário Quintana, em que a, a esperança é uma criança que entra num prédio, vai subindo 12 andares, 12 andares. E daí no final ela se joga lá de cima, cai no chão, bem, né? Vai levitando. E aí perguntam pra ela quem é essa menina, quem você é, qual é o seu nome. E todo ano eles repetem a mesma coisa e sempre se esquecem. E ela fala, com toda a calma do mundo: meu nome é Esperança. Que é uma coisa muito propícia agora para o final do ano, né? Porque esses 12 andares são os 12 meses do ano. Enfim, isso tudo me faz pensar muito, né? Espero que faça você pensar também. Então, meu amigo, minha amiga, o papel da esperança, o papel da poesia, ontem, hoje, sempre, é sabedoria, transcendência nesses conceitos abstratos, grandes, maiores, que precisamos entender profundamente. E a expansão de si, da própria percepção, da inteligência, das imagens. Esse é o papel da poesia. Eu espero profundamente que você tenha aproveitado isso. Isso é muito importante para mim. Espero que você tenha gostado, de verdade. Por favor, curte, se inscreve no canal, comenta. Vou adorar saber o que você achou disso tudo, da sua experiência com a poesia. E se você tem um filho, um adolescente, eu tenho um produto baratinho chamado Desafio 5 Dias Sem Tela, em que eu uso não só da poesia, mas da coisa lúdica, da imaginação, da criatividade, que são fundamentais, de qualquer forma, para te ajudar a tirar seus filhos das telas, que nos fazem tão mal, né? Que embotam a criatividade, que embotam a imaginação, que a gente precisa tanto dessas imagens que eu falei, que embotam a capacidade de ter atenção, de ler alguma coisa. Então dá uma olhada, vê lá se faz sentido para você. Eu recomendo de verdade, acho que vai fazer muito bem. É isso, por favor se inscreve. Até a próxima, um abraço. Tchau, tchau.